pessoal, dando seguimento à série de 10 programas do antigo Serviço Brasileiro em Ondas Curtas da BBC. O episódio anterior tratou da formação do quadro no rádio brasileiro, década de 30, né? Agora passamos à década de 40 e será o título deste terceiro episódio, Anos de Consolidação do Rádio no Brasil. Né? O antigo Serviço Brasileiro em Ondas Curtas da BBC começou no ano de 1932 e encerrou suas atividades no ano de 2005. Foram aí, portanto, 73 anos de serviços prestados ao Brasil, irradiando inúmeras notícias, né, nas ondas do rádio, né, em ondas curtas. E espero que vocês gostem desse próximo episódio aí, que será os anos de consolidação do rádio no Brasil, década de 40. Tá certo, pessoal? Volto já já. A BBC apresenta o Rádio no Brasil. 10 programas sobre a história do rádio brasileiro e do Serviço Brasileiro da BBC. A partir de 1940, o rádio brasileiro passaria por importantes modificações. Ia ter início a grande arrancada no seu prestígio e na sua credibilidade, pois o rádio já era um grande veículo de comunicação. Eu sou o cantor do rádio, cantor que nunca viste e que não verás jamais. Com a melodia triste, os tangos sentimentais, o blues, samba, canção, que vem através do espaço, pela estrada da amplidade. Em 1940, Getúlio Vargas encampou a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, juntamente com todas as empresas do grupo à noite. E pertencendo ao governo, a PRE-8 passou a ter maiores recursos financeiros, técnicos e, principalmente, passou a contar com mais material humano. A década de 40, sobretudo a sua primeira metade, foi da Rádio Nacional. Uma época que podemos chamar de anos de consolidação. Com a encampação da Nacional, o governo nomeou Gilberto de Andrade como superintendente da emissora. Na época, os funcionários ficaram preocupados e temerosos com os novos rumos da PRE-8. Mas, ao contrário do que eles pensavam, o novo superintendente deu todo o apoio aos funcionários da casa, como recorda Edmo do Vale, na época contra a regra da Nacional. Quando foi encampado pelo governo, a Rádio Nacional passou a ser dirigida pelo Dr. Gilberto de Andrade, que era um homem de uma visão muito boa, muito grande e, sobretudo, de muita experiência no meio artístico. Então, aquilo foi mais simples para ele e melhor para nós, porque ele tinha um grande prestígio, ele não era um elemento nomeado só para encher linguiça, que não era só para satisfazer a fulano ou beltrano, não. Ele foi o homem certo no lugar certo. E realmente ele se adaptou bem, porque a rádio já vinha num período de um regime de disciplina, compreende? De contenção, de prestígio total, absoluto. Então a coisa funcionou muito bem, essa dupla, Gilberto de Andrade e Rádio Nacional. Então ele prestigiou sempre, foi um homem que prestigiou sempre o trabalho interno da rádio. Então, com o que nós tínhamos e com o apoio do governo, o nome do governo, mas no governo nunca entrou assim, num destrutivo. Isso é que foi. E o grande
a grande importância do Gilberto de Andrade foi isso, que ele era um homem que conhecia nós e sabia o que o governo queria. Então, na hora da imposição, ele sempre teve capacidade para botar a coisa nos seus devidos lugares e proporções. Um depoimento de Edmo do Vale. O diretor superintendente da Nacional logo perceberia que a emissora tinha tudo para ser grande. Bastava contratar mais alguns elementos necessários a uma nova programação e dar recursos aos produtores. Paulo Tapajós, que foi diretor musical da Nacional, recorda o estímulo que Gilberto de Andrade dava aos produtores. O produtor de rádio, naquele tempo, ele era ambicioso demais. Ele pensava acima das possibilidades da emissora. Mas como ela contou com uma emissora que tinha uma administração muito aberta, muito compreensiva, aconteciam coisas assim. Eu precisava, digamos, o produtor precisava de um órgão, um instrumento, órgão. A rádio não tinha, porque não tinha órgão na rádio, tinha piano. Não era problema, a rádio alugava um órgão, um organista, o que fosse necessário, mas dava ao produtor aquele recurso que ele tinha imaginado. Eu me lembro que a rádio não tinha contrafagote na orquestra, porque não precisava, nunca precisou de contrafagote, mas no dia em que o Zé Mauro escreveu uma história de bichinho, que tinha um bichinho de fala grossa, que ele achava que só o contrafagote podia fazer aquele efeito, a rádio foi buscar no Teatro Municipal o músico e botou na orquestra. Por aí você vê qual era a intenção da rádio, sempre foi essa. Daí criou-se aquele mundo fantástico. A Rádio Nacional começou a criar uma audiência tão fantástica no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, porque ela era ouvida fora do Rio com grande facilidade, que os anunciantes faziam questão de anunciar na rádio, de tal maneira que, pasmem, havia fila de anunciantes esperando vaga de horário na programação para poder entrar. E as agências mais importantes da publicidade no Rio de Janeiro, elas mantinham com a Nacional um estreito laço de relacionamento, né? Daí o fato de que não faltou recurso financeiro para a rádio. E não faltando recurso financeiro para a rádio, não faltaria também como negar aos talentosos produtores da casa os recursos que ele pediu. Paulo Tapajós fala ainda da grande virada na estrutura dos programas no final da década de 30 e início da década de 40, feita por Almirante. Uma virada que revolucionaria os padrões usuais. Então, nesse princípiozinho da Rádio Nacional, começou a sentir a necessidade de dar, então, um cunho diferente à sua estrutura de programação. Acabar, ou pelo menos reduzir, os chamados quartos de hora e começar a fazer os programas de talento, os programas de inteligência. Como era o caso do teatro, é um programa de talento, não há dúvida nenhuma. Alguém escreveu uma peça e há artistas desempenhando. E a partir do Almirante, que foi o grande renovador, ou inovador, como queiram, do rádio, os programas passaram a ter uma estrutura, com as curiosidades musicais que ele criou, que é um programa realmente de curiosidades em torno da música, com a caixa de perguntas, que foi o primeiro programa de auditório, quer dizer, público sentado. Ele se dirigia ao público, fazia perguntas, quem acertava ganhava prêmio. A partir dessas duas iniciativas do Almirante, a caixa de perguntas e as curiosidades musicais, o rádio começou a tomar um outro vulto, porque aquele negócio, você descobrindo o caminho, todo mundo vai na sua trilha. Já passaram por aqui antes, é fácil você andar. Depoimento de Paulo Tapajós. Para que se possa compreender melhor a profundidade das mudanças ocorridas na radiofonia brasileira a partir dos anos 40, Luiz Carlos Saroldi, coautor do livro Rádio Nacional, O Brasil em Sintonia, fala agora dos principais elementos e programas da emissora naquele período. Seria possível a gente determinar quais os anos mais importantes do rádio no Brasil? É possível graças à existência da Rádio Nacional. Porque ali vão estar reunidas pessoas, programas e acontecimentos que, de repente, formam um quadro único, com uma configuração clara e precisa. Daí a importância do fenômeno Rádio Nacional, desse fenômeno constituído por aquela emissora instalada na Praça Mauá, na história da comunicação no país. Nós podemos pegar duas datas e dois programas para balizar os 5 anos de consolidação do rádio brasileiro. A primeira, 1938, marca a chegada de Almirante à TR-8 e a estreia de curiosidades musicais. Para todos os efeitos, o primeiro programa montado do nosso rádio. Isto é, aquele programa em que havia um narrador
em que interferiam comediantes e que havia ao mesmo tempo a participação de músicos, cantores e de outros efeitos. Tudo isso feito ao vivo, evidentemente, porque não existia gravação na época. Com a chegada de Almirante, vai se completar uma espécie de tripé criativo da Rádio Nacional, com Radamés Inátali, o maestro, e José Mauro, diretor artístico e produtor. Esse trio logo seria ampliado por 2 jovens colaboradores muito entusiasmados, Haroldo Barbosa e Paulo Tapajós. Daí em diante, juntos ou separados, os elementos desse quinteto estariam à testa de grandes lançamentos da emissora, como Instantâneos Sonoros do Brasil, que foi lançado em 15 de junho de 1940, ou Vida Musical e Pitoresca dos Compositores, de Lamartine Babo, ou Rádio Almanac Colinos, de José Mauro e Haroldo Barbosa, e uma série de produções que iria culminar com o lançamento de um grande musical reunindo toda a equipe da Rádio Nacional, 1 Milhão de Melodias, lançado em janeiro de 1943. Nesse meio tempo, entre 38 e 43, ao lado da evolução do rádio musical e do rádio humorístico, 2 outros gêneros se implantavam naquela emissora. A rádio novela, tendo como carro-chefe Em Busca da Felicidade, de 1941, mesmo ano em que surge o modelo do radiojornalismo moderno, o Repórter Esso. Entre curiosidades musicais e 1 Milhão de Melodias, poderiam ser localizados os 5 anos de consolidação do rádio brasileiro. Como Luiz Carlos Saroldi frisou, um dos grandes programas da Nacional em todos os tempos foi o 1 Milhão de Melodias, lançado em 1943, com o patrocínio da Coca-Cola, que na época entrava no mercado brasileiro. Senhoras e senhores, boa noite. Coca-Cola, a bebida de todas as estações, tem a grande satisfação de lhes oferecer o segundo programa da série 1 Milhão de Melodias em 1949. Com Radamés e a Orquestra Brasileira exclusivos de Coca-Cola, aqui estão Nuno Roland, os cariocas Heleninha Costa, Jorge Fernandes, Trio Madrigal, Rui Rei, 4... 1 Milhão de Melodias apresentava semanalmente uma seleção de 9 músicas, sendo algumas atuais, outras antigas e geralmente umas 3 estrangeiras de sucesso. Mas a grande inovação deste programa estava no trabalho do maestro Radamés Inátali e sua orquestra. Radamés fazia um arranjo especial para cada música apresentada. A intenção era dar à música brasileira um tratamento orquestral semelhante ao dispensado às composições estrangeiras. Segundo José Mauro, que foi diretor artístico da Nacional, o 1 Milhão de Melodias evitava o astro, o grande nome, e procurava valorizar sempre o produto, o programa e o patrocinador. 1 Milhão de Melodias, programa de Coca-Cola, a bebida deliciosa e refrescante, sob a direção de Paulo Tapajós. Vamos abrir o programa com um número novo bem gostoso. O Choro de Bororó, Serpenteia Maldosa, com Nuno Roland. Num depoimento gravado há tempos, o maestro Radamés Inátali contou da sua participação em 1 Milhão de Melodias e dos grandes programas orquestrais que a Rádio Nacional apresentava. Só fazia 1 milhão de melodias. O Lírio Panicali fazia a orquestra romântica e o Léo Perai que fazia música sinfônica, que tinha uma orquestra sinfônica na Rádio Nacional naquele tempo. Lá não tinha esse negócio que não é comercial, compreende? Porque a Rádio Nacional chegou a impor, tanto que tinha um concerto sinfônico toda semana, que era do Festival GE, que era pago a uma orquestra sinfônica toda semana. A vantagem foi que quando o Dr. Gilberto de Andrade tomou conta da estação, ele disse: vocês fazem agora o que quiserem, gasta o dinheiro que tiver aí, não precisa guardar. Radamés Inátali. A partir de 1942, a Rádio Nacional passou a contar com mais 2 fatores que iriam impulsioná-la rumo ao sucesso definitivo e único.
A rádio ganhou um novo estúdio, com mais espaço para palco e plateia, e também em 42 ampliou as suas ondas curtas, reforçando ainda mais o seu prestígio e a sua credibilidade. Paulo Tapajós. Naquele tempo, nós transmitíamos em ondas curtas para o mundo inteiro. Isso que a BBC faz, nós fazíamos naquele tempo, principalmente durante a guerra. Durante a guerra, nós transmitimos com uma antena dirigida para a Europa, objetivando alcançar a Inglaterra, França, Itália, Portugal, Espanha. Para esses países, nós tínhamos locutores nativos. Um inglês, um francês, um italiano, que aliás era uma italiana, um português e um espanhol. E transmitíamos também com antena dirigida para o oeste, com o objetivo de pegar os países do Pacífico, que falam a língua espanhola, todos da América do Sul. E essa antena, por uma questão inesperada, dava a volta ao mundo, pegava a África e chegava no Brasil de volta, um retorno aqui. Com isso, o poderio da Rádio Nacional cresceu, ampliou-se, né? Numa certa época, ela chegou a ser considerada a 5ª emissora do mundo, sendo que concorrendo com redes, cadeias, como a NBC, com a BBC, como a televisão francesa, a RAI, e nós em 5º lugar, quer dizer, uma emissora sozinha, né? Paulo Tapajós. Para a pesquisadora Sônia Virgínia Moreira, que escreveu com Luiz Carlos Saroldi a história da Rádio Nacional, é fundamental reconhecer o grande impacto das ondas curtas desta emissora nos anos 40. Então as ondas curtas, assim como ela foi super importante para divulgar a imagem do Brasil lá fora, o que estava acontecendo aqui dentro, o que o Brasil tinha a oferecer para o mercado exterior, aqui dentro ela foi muito importante como um projeto político, porque de repente tinha um cara que morava lá no Amazonas e ele estava sabendo o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, qual tinha sido o discurso do Getúlio Vargas no Dia do Trabalhador daquele ano, entendeu? Quais eram as últimas providências adotadas pelo governo federal em várias áreas, quer dizer, sempre de acordo com a política do governo da época. Então ela serviu definitivamente dentro disso que foi chamado de política de integração nacional, ou seja, a partir do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional irradiava para o Brasil inteiro todos os atos, discursos, não só do presidente, que era Getúlio Vargas, como dos ministros, etc. Sônia Virgínia Moreira. Enquanto a Nacional do Rio disparava na liderança do rádio brasileiro, as emissoras da cidade de São Paulo, não tendo a concorrência direta da PR8, iam também desenvolvendo novos rumos. São Paulo já contava então com várias emissoras potentes e criativas. Algumas se especializariam em gêneros específicos, como a Rádio São Paulo com as novelas e a Pan-Americana com o esporte. E muitos bons profissionais surgidos em São Paulo eram logo contratados por alguma emissora do Rio ou de outros estados. São Paulo assumiu o papel de celeiro do rádio brasileiro. Entre os programas de sucesso em São Paulo estava o Cascatinha do Genaro, do qual Ariovaldo Pires, o capitão Furtado, nos fala agora. Eu fui convidado por João Batista do Amaral, que fazia vários tipos. Português, italiano, italianinha e tal. E tinha um programa na Rádio São Paulo, chamado Cascatinha do Genaro. Esse programa se tornou tão popular que a Rádio São Paulo praticamente perdeu o nome. Então diziam a Rádio da Cascatinha. E o João Batista de Almeida estava cansado porque era um programa diário. E me convidou para alternar com ele. E então, já de brincadeira, quando eu aceitei o convite dele, eu digo, se é para alternar, eu vou criar uma situação dentro desta cascatinha, que era uma espécie de um armazém grande de beira de estrada, onde se reuniam caipiras, italiano, tinha um alemão, tinha turco, e eu então criei uma situação embaraçosa para o João Batista de Almeida. No dia imediato ele resolveu aquele problema e me jogou numa outra fogueira. E com isso o programa, que já vinha sendo o mais ouvido de São Paulo, cresceu em matéria de ouvintes, que foi uma coisa que as outras estações podiam sair do ar naquele horário. Ariovaldo Pires, o capitão Furtado.
Durante muito tempo, a Rádio Record liderou o humorismo paulista. Ali estavam Adoniran Barbosa, José Rubens, Maria Amélia e vários outros humoristas excelentes. Mas ali estava também um homem prodigioso, produzindo vários programas distintos que invariavelmente tratavam de coisas e aspectos da cidade de São Paulo. Seu nome virou lenda no rádio brasileiro, Oswaldo Molles. Terra de todos, pátria de todos. São Paulo, nossa cidade. Hoje é segunda-feira e, por conseguinte, é o dia seguinte ao domingo, que, por sua vez, é o dia que sempre sucede aos sábados, nesse interminável outono de cair de folhinhas que a eternidade vai desfolhando. Hoje é o dia em que o paulistano se recolhe cedo. É o dia estabelecido para se travar de novo o contato com o trabalho. É por isso que todas as segundas-feiras tem gosto de estopa, de melancolia, de retorno ao trivial. Mas ontem sim, foi domingo. E que é que o paulistano faz aos domingos? Pode tocar, miserável. Toca. Trecho de um programa típico de Oswaldo Molles, Nossa Cidade, apresentado na Record. Um outro nome que sobressaía no rádio de São Paulo era o de Nhoto Tico. Humorista muito criativo, ele iniciou a sua carreira na Rádio Cultura, passando posteriormente por várias emissoras paulistas. Programas como Escolinha da Dona Olinda e Vila da Arrelia marcaram época. Como também marcaram época os seus personagens. Totico fazia sozinho e de improviso todas as vozes e sonoplastia de seus programas. Com certeza, ainda hoje, há quem se recorde de uma de suas personagens mais famosas, a Caropita. A Caropita era a filha do seu Beto Spacatuto. Era uma solteirona louca de vontade de casar, sabe? Então, às vezes, ela ouvia uma palavra, helicóptero. Ela não sabia o que era. É sorteiro! Assim era a vontade dela de casar. Todo dia ela levava uma vela na igreja para Santo Antônio. Um dia ela chegou na igreja e o Santo Antônio não estava no altar. O sacristão estava lá varrendo a igreja e falou: Bom dia. Bom dia. Cadê o Santo Antônio? O padre resolveu pôr lá na sacristia porque... Aonde? Na sacristia. Onde que é isso? Lá dentro. Lá onde o padre troca roupa? É, sim, senhora. A gente pode vir lá? Pode. Mas não tem ninguém lá? Não, senhora. Pode ir sem susto. Obrigado. Ela chegou lá, ajoelhou-se diante de Santo Antônio e disse: Santo Antônio, não vou nem ajoelhar, já me dói o joelho de tanto que eu rezo, eu vou sentar. Santo Antônio, o senhor sabe quantos anos faz que eu acendo uma vela para o senhor para casar? O senhor sabe quanto custa uma vela? Porca miséria, eu sou pobre. Se o senhor sabesse o dinheiro que eu gasto nela, me arranja um marido, Santo Antônio. Porca miséria, eu sou uma moça educada, filha de italiano, eu sei fazer porpeta, sei fazer macaronagem, sei passar roupa, lavar roupa, sou uma dona de casa de primeira ordem e eu não caso. Chegou o padre e disse: que é isso, dona Caropita, brigando com Santo Antônio? Brigando não, mas eu tenho direito a ter uma reclamação. Tantos anos que trago na vela para Santo Antônio de Pádua. Perdão? Mas ele aqui é cultuado como Santo Antônio de Lisboa. Desgraçado! Por isso que não arranjo namoro. Devolve as minhas velhas. Estou rezando por Santo Italiano e um santo português. Porca me diz, conto do vigário, vigarista. Me devolve as velhas. Nhoto Tico e a sua Caropita. Com a força do rádio brasileiro ultrapassando fronteiras, era comum que muitos cantores ou artistas locais alcançassem rapidamente prestígio nacional, tornando-se verdadeiros mitos. Paulo Tapajós nos fala sobre o fenômeno.
O rádio, apesar de ter começado assim de uma forma muito incipiente e tal, ele de início fabricou seus ídolos. Tanto que nomes fantásticos como o do Gastão Formenti, naquela época, eram nomes respeitados pelo público, porque eles se tornavam ídolos de uma multidão que não os via. O rádio era a arte cega, você não via o artista, não tinha ideia de como ele era fisionomicamente. O Paulo Roberto tem até um foxtrot feito de parceria com o Custódio Mesquita, chamado O Cantor do Rádio, em que ele começa dizendo o seguinte: eu sou o cantor do rádio, o cantor que nunca viste e que não verás jamais. Quer dizer, havia esse conceito antigamente. O cantor do rádio era uma figura que o povo imaginava, mas não sabia nunca como ele era. Não havia auditórios, não havia nada disso, né? Eu sou o cantor do rádio, o cantor que nunca viste e que não verás jamais. A melodia triste, os tangos sentimentais, o blues, samba, canção, que vem através do espaço, pela estrada da amplidade. A interpretação de João Petra de Barros numa gravação de 1933. Independentemente do alto nível do rádio paulista, a Nacional do Rio de Janeiro subia cada vez mais em audiência e em faturamento. Subia porque tinha uma grande equipe de profissionais, excelentes condições técnicas e um diretor com visão artística e empresarial. Paulo Tapajós nos fala agora do segredo administrativo da Nacional e do seu equilíbrio entre prestígio e faturamento. Depois que a rádio foi encampada, ela tinha por obrigação o dinheiro que sobrasse, vamos dizer assim, o lucro da rádio, teria que ser devolvido ao governo, entregue ao governo. Mas entregar para quê? O governo não está dando nenhum tostão para nós devemos dar o nosso lucro para a rádio, então a rádio investia. Aproveitava esse dinheiro, comprava transmissor, comprava válvula, comprava o material técnico necessário, prestava conta, 0 a 0. O que tinha foi isso, nós gastamos, ficou isso, não tem nada para te entregar. Então, vê bem, essa técnica também foi uma das coisas que ajudaram a Rádio Nacional a crescer da forma por que ela cresceu. Quer ver outra? Jamais a Rádio Nacional se preocupou com o fato de que o programa tal dava lucro e o outro dava prejuízo. Porque se ela fosse fazer isso, ela não poderia ter nunca uma orquestra sinfônica como teve. Para que ter 120 músicos numa orquestra sinfônica é um luxo. Para sair no ar um som só depois, na verdade? Não poderia, porque isso custaria uma nota tão grande que não justificava. Era preferível ter Jararaca e Ratinho, que eram duas figuras fazendo graça no palco. Vender aquele horário pelo mesmo preço da orquestra sinfônica era um lucro fabuloso, Jararaca e Ratinho. Então o que interessava a Rádio Nacional era a soma dessas despesas e desses recursos que ela entrava. Não interessava se o artista custasse caro ou barato, desde que aquilo coubesse na receita da rádio, tudo bem, vamos fazer. Para isso mandou buscar artistas no exterior. Os grandes nomes da música vieram para o Brasil naquela época, pela Rádio Nacional, foram para o microfone, estiveram aqui. Pode-se dizer que a Rádio Nacional durante algum tempo até substituiu, ou serviu de substituição, de preenchimento do vazio deixado pelos cassinos, porque os cassinos é que traziam os grandes nomes ao Rio de Janeiro, né? Mas com o fechamento dos cassinos, pode-se dizer que a rádio preencheu esse vazio, trazendo os grandes nomes para cá, né? Paulo Tapajós. Depois de todos esses avanços, o rádio descobriria novos filões para explorar. Começariam a tomar forma gêneros que até então não estavam muito bem estruturados. O rádio se especializaria em radionovela, radioteatro, programas de auditório, jornalismo, esporte e humor. E são justamente estes os tópicos dos nossos próximos programas. A descoberta dos grandes filões. O rádio no Brasil. Texto e pesquisa de Valvênio Martins. Narração Jader de Oliveira. Roteiro Luiz Carlos Saroldi. Produção Luiz Alfredo Ablitzel. Uma série do Serviço Brasileiro da BBC. Tá aí, pessoal, de volta, né? Após a exibição deste vídeo áudio, terceiro da série.
de 10 programas da BBC, anos de consolidação do antigo Serviço Brasileiro em Ondas Curtas da BBC, e o quarto episódio da série será a radionovela. Quem não se lembra dos anos áureos da Rádio Nacional, que tinha tradição em produzir radionovelas, na época muitos atores se destacaram, fizeram muito sucesso, depois foram para a televisão. E o quarto episódio falará disso, radionovela. Recentemente, a Nacional produziu sua radionovela, retomando esse segmento novamente, depois de muitas e muitas décadas a fio, com a novela A Vidente e o Vigarista. Eu imagino que ainda esteja no ar. E a LBV também, no ano passado, ela produziu a sua radionovela, chamada Memórias de um Suicida. Eu não sei se ainda está no ar, mas também foi uma outra rádio aí que também decidiu investir nesse nicho aí de radionovelas, retomando os tempos áureos do rádio, né, pessoal? Quem não pôde acompanhar, pode aí novamente ver o que é, né, uma radionovela, né, o que é uma trama produzida no rádio, né? É muito diferente da televisão, obviamente, porque não tem o advento da imagem. Bem, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O quarto episódio será radionovela, da série de 10 programas produzidos pela BBC, pelo antigo Serviço Brasileiro em Ondas Curtas da BBC, em alusão, em comemoração ao cinquentenário brasileiro no ano de 1988. Então aguardo vocês no próximo episódio, o quarto da série radionovela. Deixem o like aí, pessoal. A quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para as notificações e comentem abaixo do vídeo, tá certo? Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.